O mestre do terror Stephen King lançou O Instituto, que é um livro de 543 páginas que retrata um grupo de crianças com dons especiais que são sequestradas e torturadas por uma instituição com planos bem extremistas. Alguns comparam essa história com It, a Coisa, e até o próprio livro se refere a isso em sua sinopse, mas será que é tudo isso mesmo? Se você curte assuntos como esse, fica comigo até o final que tem muita informação legal por aqui e bora pro que interessa. Se você já me acompanha aqui há um tempo, deve lembrar que a gente já fez aí um vídeo das 10 melhores obras do mestre do terror Stephen King. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição e também na tela final. Depois disso, a gente já falou de filmes, séries, lançamentos, só que como aqui é pra agradar todo mundo, hoje a gente vai falar sobre o livro O Instituto, do próprio mestre do terror. O Stephen King ele é conhecido mundialmente, por suas obras de terror, ficção e suspense muito bem escritas e que muitas vezes se interligam num universo criado por ele mesmo. O cara tá com 73 anos de idade na data em que esse vídeo está sendo gravado, e ele continua escrevendo em livro atrás de livro, inclusive o mais recente dele se chama Depois. Esse é um livro do gênero investigativo misturado ao sobrenatural que retrata a vida de um garoto que tem o dom de falar com gente morta em meio aos desafios de crescer e aprender a distinguir o que é certo e o que é errado, só que a história acaba mudando de rumo quando ele precisa usar os seus dons para desvendar um segredo de um falecido terrorista. Doideira, né? Mas o cara é bom demais, só que o foco desse vídeo ainda não é sobre o livro Depois. Aliás, se interessou e ficou afim de uma análise desse livro, então já se inscreve no canal que logo a gente vai fazer um vídeo bem legal sobre esse livro, e pra você não perder, você tem que estar com o sininho ativado, né? Já aproveita e taca o like e compartilha com a galera pra dar aquela força aqui no canal e bora falar do Instituto. Eu li esse livro aqui logo quando ele lançou, lá em 2019, naquela época o Geekoscope ainda nem sonhava em existir, só que agora que ele existe eu tava bem ansioso pra falar sobre esse livro pra vocês. E olha, eu fiquei encantado. Tem pontos negativos? Tem pontos negativos, só que eu vou falar sobre eles um pouquinho mais pra frente aqui nesse vídeo, tá? Então fica aí. Aqui, como sempre, o Stephen King demonstra que ele tem a capacidade de encaixar aí o sobrenatural no cotidiano dos seus personagens de uma maneira que faz com que isso pareça a coisa mais normal do mundo. Nessa obra, assim como muitas do Stephen King, como por exemplo na Carrie a Estranha ou então no Iluminado, a gente vê a inserção aí de crianças com poderes paranormais que são imersas numa trama extremamente densa e muito intensa que acaba se revelando meio doentia aí no decorrer da história. Muitos comparam essa história com It, a Coisa, inclusive até o próprio livro se descreve dessa maneira, na sinopse dele, só que eu confesso pra vocês que tem uns dependes aí no meio. It, a Coisa é um livro fenomenal e um marco no mundo dos livros e do terror como um todo. Tem mais de 1000 páginas, inclusive tá aqui atrás se vocês procurarem, e ele traz aí um desenvolvimento completo de um grupo de crianças que é assombrado por uma entidade que assume a forma dos seus maiores medos, só que essa entidade ela volta 27 anos depois pra terminar o que ela começou. Só que nesse momento essas crianças já cresceram e elas lutam, pra que ele seja derrotado. Em relação a esse enredo, o Instituto não tem nada a ver. Só que em relação ao relacionamento dos personagens, pode ser que sim. Em It, a gente vê os desenvolvimentos dos personagens em diferentes etapas das vidas deles, tanto na fase da infância quanto na fase adulta. A gente meio que cresce com eles no decorrer das páginas, e isso acaba nos interligando com os personagens de uma maneira tão intensa que quando eu terminei eu fiquei até meio triste. Já no Instituto, o desenvolvimento dos personagens, que também é um grupo de crianças, ele ocorre aí em somente uma única fase. Só que eu acabei não conseguindo me apegar a todos eles da mesma intensidade, só que eles conseguem cativar de maneira similar. Sobre essa única fase de desenvolvimento, o Instituto ele é nitidamente dividido em 3 atos bem definidos, com uma etapa inicial, que é de descobrimento e muito questionamento, evoluindo para um ato de revolta e planejamento e finalizando num ato bem rápido. Na minha opinião, o que não me agradou tanto nesse quesito. O estilo de escrita também difere. Em It, a Coisa, o autor ele foi muito prolixo, ele enrolava demais para colocar todas as informações ali naquelas páginas. Já no Instituto, ele foi bem mais direto e sem tanta enrolação assim. E no meio dessa estrutura, alguns personagens são muito mais desenvolvidos, enquanto outros são muito menos desenvolvidos. Talvez isso tenha deixado essa sensação de vazio no decorrer da história. O Instituto ele retrata 2 vertentes de histórias que se interligam em uma trama que envolve uma conspiração mundial muito complexa. Só que eu não posso falar sobre isso sem estragar a história, então sem spoilers, tá? A primeira história é de um ex-policial que consegue um emprego como vigia noturno lá numa cidadezinha de Dupree, onde ele trabalha com o xerife da cidade. Essa história ela se prolonga de maneira meio arrastada, até porque ela vai retratando aí a rotina do vigia e ela não é tão dinâmica assim. Porém, a história dele vai se intensificando com acontecimentos estranhos que ele vai presenciando na cidade, até que a história dele se interliga com a outra vertente do livro. Esse outro lado da história retrata a perspectiva de Luke Ellis, que é um garoto de 12 anos extremamente inteligente, com dons telecinéticos, que acaba sendo raptado por uma organização secreta que explora os dons de crianças especiais. Essa organização, chamada de Instituto, ela fica escondida no meio das florestas do Maine e abriga, além de Luke, outras crianças que foram dadas como desaparecidas nos Estados Unidos. Acontece que essas crianças
elas possuem características em comuns. Umas possuem telecinese, que é o dom de mover as coisas sem encostar. Outras possuem o dom da telepatia, que é o dom de entrar na mente das pessoas. E algumas crianças, essas mais raras, possuem as duas habilidades ao mesmo tempo. Elas acabam formando uma aliança dentro do instituto, que é até mesmo o ponto-chave dessa história, né? E é realmente interessante a gente ver o instinto de sobrevivência aflorando dentro delas e o que elas fazem para sobreviver, apesar de ser forte o cenário doentio em que elas estão inseridas. E é justamente isso que torna o instituto um local tão aterrorizante, que é a maneira como as crianças são tratadas lá dentro. E nisso, Stephen King não poupou esforços para criar aí uma atmosfera de extrema tensão e agonia. O instituto ele explora os dons dessas crianças, visando torná-los cada vez mais fortes, a fim de usar todas elas em um plano extremamente doentio que é descrito aí no decorrer das páginas. Eles realizam experimentos que envolvem aí tortura física e psicológica justamente para ver como as crianças reagem e qual é o nível do poder delas. As que se mostram aptas nos testes são levadas para um outro lado do instituto, e uma vez que a criança vai para esse outro lado, ela nunca mais volta. Confesso que alguns parágrafos me deixaram meio aflito enquanto eu tava lendo, e houve trechos em que eu tive a impressão de que havia aí uma boa inspiração na série Stranger Things, no que se refere aí, por exemplo, às torturas que a Eleven sofria nas mãos dos cientistas para fazer com que o poder dela funcionasse, sabe? No livro tem vários trechos desse estilo, né? Inclusive aquele desfecho final onde o personagem ele fica até meio fraco depois de usar tanto o poder dele. Mas apesar de toda essa história forte que envolveu aí inúmeras mortes e temas delicados como a tortura e suicídio, alguns pontos me desagradaram. Um dos pontos é que o livro traz uma vilã que tem tudo para ser forte, mas que no final ela se mostra uma tapada. Ela toca o instituto, administra tudo que tem por lá e tem contato com as pessoas que estão acima e olhando tudo que tá acontecendo lá dentro. Só que na hora de agir, fazer alguma coisa, ela parece que não sabe o que fazer, fica perdidinha lá no meio e fica se amparando nos seus funcionários. Sei lá, eu não tenho paciência pra essas coisas não. Outro ponto foi o desfecho da história. Lembra que eu falei dos 3 atos desse livro? Pois bem, eu senti que o terceiro ato foi extremamente corrido. O livro ele gastou boa parte de suas páginas para explicar os personagens, demonstrar as torturas, o desenvolvimento dos poderes e qual a finalidade daquilo tudo que estava acontecendo. Mas quando foi hora do Zephyr de jogar toda a bosta no ventilador, aconteceu tudo muito rápido e quando eu vi, acabou. O terceiro ponto que eu preciso citar é a insistência do Stephen King em criar relacionamentos amorosos entre crianças, e quem já leu It a coisa sabe muito bem do que eu tô falando. E nesse livro não foi diferente, apesar de serem aí relacionamentos um pouco mais leves, só que mesmo assim eu não vejo necessidade. Enfim, todo esse conjunto de elementos misturados ao dom da escrita de King tornam essa obra algo encantador, com personagens, e aqui eu enfatizo aqueles que foram bem explorados, que nos fazem torcer a cada página e vibrar a cada vitória conquistada. É uma obra forte, eu não vou negar, principalmente quando a gente lê aí uma criança sendo torturada e um adulto ali não fazendo nada, mas ao mesmo tempo traz personagens inteligentes e elementos aí muito nostálgicos que intensificam a leitura. É uma mistura de coisas boas que, como eu falei, me encantou muito. Stephen King, né, geekos? Curtiu o vídeo? Já leu o livro? Ficou a fim de ler? Já deixa aí seu comentário pra gente ir conversando. Aliás, tá a fim de receber mais novidades? Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com a galera e já deixa aquele like nervoso. Até o próximo vídeo, falou!